Fala Nação Azul, fala galera, chegando aqui para mais um conteúdo no canal Cruzeiro até morrer, sejam todos muito bem-vindos e começa agora o giro de informações do Cruzeiro, atualizando você sobre tudo que sai do cabuloso. E vamos lá então, com a primeira informação, tá aqui no Cruzeiro, meu amigo Virgão trazendo essa informação do Globo Esporte. Né? Daqui, ó, Arthur Jorge deu entrevista ao pessoal do Globo Esporte e falou, abre aspas, vou participar 100% da janela de transferência, temos trabalhado nesse objetivo, temos planos definidos dentro das condições que temos que avaliar o mercado de vendas e de compras, temos muitas abordagens com jogadores, vão tendo pretendentes, vamos tentar ter uma equipe equilibrada e preparada para a segunda metade, fecha aspas, falas aí do Arthur Jorge. Realmente deve estar muito atuante, né? Daqui a pouco tem uma informação que envolve o Gregory, que é um pedido do Arthur Jorge. Vamos ver como é que vai estar essa história do Gregory aí, que é um volante. O Cruzeiro também liberou um orçamento para a compra do Sousa. Então, será que comprando o Sousa, será que o Gregory vem? Será que o Cruzeiro vai contratar dois volantes? Então, são situações que envolvem também o Arthur Jorge, assim como a pedida também pelo Rojas, assim como uma movimentação à procura de um zagueiro. O Cruzeiro está realmente muito forte no mercado. E a informação é importante, hein, galera? O volante Gregory, um desejo aí do Arthur Jorge. Onde o Arthur Jorge vai, ele leva o Gregory. Ele foi pro Botafogo, levou o Gregory. Ele foi pro Al Rayyan, levou o Gregory pro Al Rayyan. Ele vem pro Cruzeiro, ele quer o Gregory aqui também. Só que aonde o Gregory foi passando, ele foi aumentando o patamar salarial dele também, né? Então no Botafogo era 1, no Al Rayyan 3 vezes mais do que ganhava no Botafogo. E agora fica difícil, né, fazer essa movimentação de volta pro futebol brasileiro. E a informação é o seguinte, o volante Gregory deve permanecer no Al Rayyan. O clube catarino não tem facilitado uma possível saída do jogador. E o alto salário recebido pelo atleta também é um fator que dificulta qualquer negociação. Diante desse cenário, o Cruzeiro já iniciou a busca por outras alternativas para reforçar a posição. A informação da ESPN Brasil tá aí para vocês, o Gregory na tela. E aí, o Cruzeiro agora vai ter que ir atrás do Sousa, do Vini Souza. A gente trouxe algumas já informações nesse próprio vídeo aqui. Você vai usar o espaço de comentário. Você acha que o Cruzeiro deveria fazer um esforço pelo Gregory, né? Pagar valores altos aí, tanto salariais como também na compra desse jogador? É um desejo do Arthur Jorge. Mas eu falo pra você, se o Gregory chega hoje no Cruzeiro, o Arthur ele coloca o Lucas Romero no banco, porque ele entende que o Gregory é um jogador, como é que eu vou dizer, da confiança. Onde o Arthur Jorge foi, ele levou o Gregory, né? E isso poderia causar alguns problemas internos do Cruzeiro. O que você acha, hein? Usa o espaço de comentário para você falar a sua visão. Mas hoje o Lucas Romero é o titular absoluto da posição. O Cruzeiro está procurando alguém para fazer uma sombra para o Lucas Romero. Mas o que você acha? Se chega, por exemplo, o Gregory, ele pega o lugar do Lucas Romero. Se chega, pega o lugar do Lucas Romero, usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E já que a gente está falando de volante, de meio campista, o Cruzeiro vai continuar insistindo em Santiago Sousa, após a confirmação da transferência de Gabriel Rojas. O clube brasileiro também tem o defensor da academia na lista de interessados. E aqui a imprensa argentina, né, trazendo para o DS Sports Rádio FM 103.1, trazendo essa informação. E é uma rádio que realmente faz um trabalho bacana lá na Argentina, é como se fosse a Itatiaia aqui no Brasil, né? E outra, é uma das maiores rádios lá da Argentina. Mas tá aí o Sousa. Quero saber a opinião de vocês que estão passando na nossa audiência. O Cruzeiro, daqui a pouco eu vou trazer informação sobre o Gregory. Tem aí o Sousa também, tem o Vini Souza que eu falei agora há pouco aqui também. O que vocês acham, hein? Usa o espaço de comentário para você falar a sua visão, a sua opinião. Mas o Cruzeiro ainda está disposto a investir no Sousa, mesmo as falas vindo da Argentina, os valores em torno de 10 milhões de euros. É muita coisa, hein? Se for 10 milhões de euros mesmo, aí não compensa não, viu? O investimento seria realmente alto. Tem muita gente falando que o Sousa já chegou no final de ciclo lá no Racing, já era para ter
está tendo um valor um pouco melhor, né? Não esse absurdo sendo o jogador mais caro do elenco. O que vocês pensam, hein? Use o espaço de comentário para você deixar a sua opinião, a sua visão. E vamos à próxima informação do Cruzeiro. Simbora! E vamos a mais uma especulação de mercado. Tá aqui no radar da bola. Vini Souza volta a ganhar força no Cruzeiro. Com a negociação de Gregore enfrentando dificuldades para avançar, principalmente pela resistência dos árabes em facilitar uma liberação do jogador ou não facilitar uma liberação do jogador, né? O Cruzeiro está de olho aí no nome de Vini Souza. Deve voltar à pauta da diretoria celeste. O volante já vinha sendo monitorado pelo Cruzeiro e surge novamente como uma alternativa para reforçar o meio-campo após o rebaixamento do seu clube para a segunda divisão alemã. A tendência é que o jogador não permaneça na equipe na próxima temporada. Com esse cenário, o valor para uma possível compra pode ser reduzida, tornando a operação mais viável para a Raposa. Vini Souza seria uma boa opção para o meio-campo do Cruzeiro. Tá aí na tela para vocês, você vai deixar a sua visão, a sua opinião aqui embaixo também. Fala aí pra gente o que você acha do Vini Souza aí vestindo a camisa do Cruzeiro. Vamos à próxima informação, simbora? Cruzeiro recebeu proposta do Krasnodar da Rússia pelo volante Christian, mas optou por recusá-la. A oferta girava em torno de 7 milhões de dólares, cerca de 36 milhões de reais, o valor considerado baixo da avaliação feita pela diretoria celeste. Contratado por aproximadamente 2,7 milhões de euros, cerca de 17,5 milhões de reais na cotação da época, Christian se valorizou desde a sua chegada na Toca da Raposa. O clube entende que uma eventual negociação só acontecerá por cifras superiores. A informação apurada é de que o Christian e a sua família está muito feliz e adaptada a Belo Horizonte e também ao Cruzeiro, obviamente, né? E aí, quero saber a opinião de vocês, hein? Primeiro no Samuel Venâncio, também Central da Toca, trazendo essa informação que envolve o Christian. Mas e aí? Quero saber o que vocês pensam. Chegou aí uma proposta de, vamos falar em reais, né? 36 milhões de reais no Christian. Realmente é pouco, né? Pelo que joga esse volante, barra atacante, barra meia atacante, e são vários setores que você pode incluir aí. O Christian vem fazendo um trabalho excelente no Cruzeiro e contribuindo muito com o time. É o segundo artilheiro do Cruzeiro na atualidade, também ajuda muito nas assistências, né? O que você acha? Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. O Betis fez uma oferta que o Cruzeiro não gostou nada, de 8 milhões de euros pelo Kaique Bruno. E hoje surge a informação de que o Como ainda insiste na contratação do lateral esquerdo do Cruzeiro e enviou nessa terça-feira, nesse final de semana, quer dizer, enviou nesse final de semana uma nova proposta ao Cruzeiro pelo lateral esquerdo Kaique. A expectativa dos italianos é que o valor seja suficiente para fechar o negócio. Informação do Di Marzio trazendo essa informação, jornalista italiano. Tá aí para vocês o que vocês pensam sobre essa questão. A tendência realmente é que o Kaique Bruno saia do Cruzeiro, mas o Cruzeiro só vai vender também se atender os valores exigidos. O Cruzeiro quer acima de 15 milhões de euros. Então, ele não vai negociar abaixo desse valor. O Cruzeiro exige pelo menos 15 milhões. A oferta do Betis não foi de 15. Muita gente comentou que o Betis chegou, ofereceu 15 milhões. Não. O Betis ofereceu 8 e colocou mais alguns detalhes de se bater bônus e tal, se bater algumas metas e tal, mas o valor fixo era de 8 milhões de euros. E o Cruzeiro achou, metade do valor, praticamente a metade do que o Cruzeiro estava pedindo. Então o Cruzeiro disse não automaticamente. E aí coloca o Como na jogada novamente. A nova proposta do Como da Itália por Kaique gira em torno de 15 milhões de euros. 89,8 milhões de reais, sendo 14 milhões fixos. 83,8 milhões já cai na mão do Cruzeiro, né? E é o valor que o Cruzeiro pediu, né? Ainda não, né? Porque o Cruzeiro pediu 15 milhões redondo. O Cruzeiro queria 15 milhões
né, na mão, assim. O time do Como ofereceu 14 milhões fixos, 83,9 milhões de reais e mais 1 milhão de bônus. 5,9 milhões de reais em bônus. A oferta se aproxima do patamar desejado pelo Cruzeiro, mas isso não significa que o negócio será fechado. Kaique não tem pressa para trocar o Cruzeiro pelo futebol europeu e só pretende se transferir em condições muito boas, tá? Informação para vocês do Emerson Pansieri e do Lucas Barbosa. Um detalhe, né? Um jogador jovem ainda, né? 22, 23 anos, o Kaique Bruno, mas, né? Eu sei que ainda é cedo, ele pensa assim, né? Que é cedo, né? Mas a Europa, jogador assim, 22, 23, 24, já tá ficando velho pra Europa, hein? Então abre o olho aí para depois não ficar velho demais, porque o futebol europeu, hoje em dia, quanto mais jovem, melhor. Eles levam um jogador de 16, 17, 18, 19 anos já tá velho para eles, sabe? 20 anos, 21, né? No máximo 24. Tem muito jogador que já tá com 24, 25 anos e a Europa já não tem mais interesse nesses atletas, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Oferta aí de 15 milhões, Cruzeiro recebeu, né? Sendo 14 milhões fixos e mais 1 milhão de bônus. Cruzeiro quase 90 milhões aí. É a cotação do euro. O euro deu uma baixada, né? O valor do euro deu uma caída aí, né? Por isso que o valor deu uma baixada. Mas era quase 93 milhões esses dias. Agora tá próximo a 90, 89 milhões de reais. Quero saber a opinião de vocês, hein? O que você acha aí da possibilidade da saída do Kaique e com a chegada aí do Rojas, né? Como é que vai ser? Se o Kaique ficar, né? O Rojas vai ser o titular imediato ali. Não, quer dizer, vai ser o reserva imediato e o Kaique continua sendo titular. Ou o Rojas vai ganhar a condição de titular com o tempo. O Cruzeiro contratou o Rojas pensando em vender o Kaique, ou pensou em ter os dois laterais, né? Para ter uma força ali pelo lado esquerdo. O que você pensa aí? Por que o Cruzeiro contratou o Rojas? Para substituir o Kaique ou para ter dois laterais fortes ali pelo lado esquerdo? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, beleza? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá? Saiu a atualização, agora há pouco a gente trouxe esse vídeo, né? Mais no finalzinho da noite de ontem a gente trouxe essa informação e agora atualizando vocês também nessa manhã. Tá aqui, ó. Christian recebeu uma proposta do Krasnodar para deixar o Cruzeiro, que considerou o valor ainda baixo, relativamente baixo, e já rejeitou a oferta. Os russos ofereceram 7 milhões de dólares. Na cotação atual, 36,2 milhões de reais. A informação do Samuel Venâncio e do Léo na geral, tá certo? E aí, quero saber a opinião de vocês. O Christian, um baita jogador, hoje é um dos melhores jogadores que o Cruzeiro tem e realmente uma referência hoje no Cruzeiro. É um dos artilheiros do Cruzeiro, né? Jogador que tem muitos gols, mesmo que é volante de origem, né? Mas joga pela ponta ali, faz realmente um campeonato brasileiro desde o ano passado jogando muita coisa, muita bola mesmo, desde quando o Leonardo Jardim inventou o Christian, porque eu falo isso, o Leonardo Jardim inventou o Christian jogando como ponta e até hoje ele vem jogando, fazendo essa função muito bem. O que você acha? O Cruzeiro deveria, se chegar uma oferta um pouco melhor, se desfazer do Christian, ou você acha que o Cruzeiro deveria manter o Christian aí no seu elenco, contribuindo e ajudando ainda o Cruzeiro? Até porque não é só vender também, né, galera? Eu sei que o Cruzeiro precisa fazer dinheiro, mas talvez se pensa por um lado, ó, se você vende, será que você vai conseguir reposição? Muitas vezes eu penso isso, por exemplo, Christian, o Kaique Bruno, até o Cruzeiro já contratou, né, o Rojas, né? Um baita lateral, o Rojas, né? Mas tem a questão da adaptação, vai chegar aí num futebol diferente, né? Tem todo esse processo pro Rojas passar também, algo que o Kaique já tá adaptado, né? Algo também que o Christian já está adaptado. Mas vamos ver como é que vai ser o processo e você venderia ou não o Christian se chegar a um valor que o Cruzeiro entenda que é suficiente? Usa o espaço de comentário para você falar a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro, simbora? E tem um nome que já vem sendo cogitado há algum tempo, mas ninguém da mídia estava falando nesse jogador. Eu vou trazer no detalhe para vocês até uma coisa que surgiu lá no Info Cruzeiro 21, né, que
falando sobre o scout do Cruzeiro e sobre aqui o Franco Ibarra, né? Com a notícia do Gregory, que o Gregory melou, né? Por enquanto, claro, não vou cravar 100% que ele não vem, né? Pode acontecer no futebol, não existe verdade que dure 24 horas, mas até esse instante, né? Os valores pedidos e também o salário do Gregory atrapalha muito a negociação. Então, ou o Cruzeiro vai mirar no Sousa, que, segundo informações vindo da Argentina, o time do Racing quer 10 milhões de euros no Sousa. Loucura, 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 né? Mas tá aqui, ó, com a notícia do Gregory, acredito que os nomes que o Cruzeiro possa ir atrás é do Franco Ibarra, o volante de 24 anos do Rosário. Tem números excelentes há bons anos. E o Info Cruzeiro 21 falou há alguns meses que o nome é muito bem quisto pelo scout do Cruzeiro. Acho 100% palpite que ficará entre ele e Sousa. E aí, o que vocês preferem? Tem uma pergunta feita aqui pelo CS Informes, a gente também trazendo na tela para vocês aí. E aí, Sousa ou aí o Ibarra? Usa o espaço de comentário para você falar o que você pensa, a sua visão, a sua opinião. E já aproveitando que estávamos falando do Sousa, a gente tem que trazer um detalhe muito importante, principalmente porque é o campeonato que o Cruzeiro mais deseja nesse momento, é a Libertadores. Olha o Santi Sousa na Libertadores do ano passado, Libertadores 2025. Foi primeiro em nota, 7,65, a nota dele, foi primeira. Foi o primeiro em desarmes, foram 32 desarmes. Foi o primeiro em interceptações, 33 interceptações feitas. Foi o primeiro em duelos aéreos ganhos, 62 duelos ganhos pelo alto, né? E também foi o primeiro em duelos ganhos total, né? Tanto aéreo como também terrestre, né? Terrestre. Foram 100 duelos vencidos, tanto pelo alto como também pelo chão, né? E terceiro em cortes feitos, 79 cortes, ele foi o terceiro nesse quesito. Olha para você que espetacular o Sousa. É claro que o scout do Cruzeiro sabe disso, sabe o valor que esse jogador tem, né? E no mapinha também, olha aí o mapa do Sousa, né? Onde ele fica mais frequente ali no campo, né? Aquele primeiro volante mesmo. Você pode olhar que é o quadrante ali, aquele meio, aquele centro de defesa, né? Aquele cabeça de área mesmo ali, que é um centro de defesa à frente da área, né? Aquele espaço que fica à frente da área, entre a área e o meio de campo, né? É bem específico a parte que ele fica, e principalmente também ali no círculo central também tem uma área bem forte ali também. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. O volante Gregory, um desejo aí do Arthur Jorge. Aonde o Arthur Jorge vai, ele leva o Gregory. Ele foi pro Botafogo, levou o Gregory. Ele foi pro Al Rayyan, levou o Gregory pro Al Rayyan. Ele vem pro Cruzeiro, ele quer o Gregory aqui também. Só que aonde o Gregory foi passando, ele foi aumentando o patamar salarial dele também, né? Então no Botafogo era 1, no Al Rayyan 3 vezes mais do que ganhava no Botafogo, e agora fica difícil, né, fazer essa movimentação de volta para o futebol brasileiro. E a informação é a seguinte: o volante Gregory deve permanecer no Al Rayyan. O clube catarino não tem facilitado uma possível saída do jogador, e o alto salário recebido pelo atleta também é um fator que dificulta qualquer negociação. Diante desse cenário, o Cruzeiro já iniciou a busca por outras alternativas para reforçar a posição. Informação da ESPN Brasil. Tá aí para vocês o Gregory na tela. E aí, o Cruzeiro agora vai ter que ir atrás do Sousa, do Vini Souza. A gente trouxe algumas já informações nesse próprio vídeo aqui. Você vai usar o espaço de comentário. Você acha que o Cruzeiro deveria fazer um esforço pelo Gregory, né? Pagar valores altos aí, tanto salariais como também na compra desse jogador? É um desejo do Arthur Jorge, mas eu falo pra você, se o Gregory chega hoje no Cruzeiro, o Arthur, ele coloca o Lucas Romero no banco, porque ele entende que o Gregory é um jogador, como é que eu vou dizer, da confiança. Onde o Arthur Jorge foi, ele levou o Gregory, né? E isso poderia causar alguns problemas internos do Cruzeiro. O que você acha, hein? Usa o espaço de comentário para você falar a sua visão. E agora, voltando àquele assunto, Igor Júlio. A gente trouxe agora há pouco informações sobre isso.
E o detalhe é, as negociações entre Cruzeiro e Brighton pelo zagueiro Igor Júlio esfriaram. O clube inglês trocou recentemente de diretor de futebol e ele deseja negociar o jogador pelo futebol europeu. A Raposa chegou a enviar uma oferta, mas não foi considerada suficiente, tá? Informação da ESPN Brasil. Tá aí o Igor Júlio, galera. O Cruzeiro tá à procura de zagueiro, mas talvez a mesma questão que aconteceu com o Otávio no gol, goleiro Otávio. O Cruzeiro estava atrás de um goleiro, aí viu confiança no Otávio e agora decidiu desistir de goleiro, né? Não quer mais a contratação de um goleiro. A mesma coisa pode acontecer também com o zagueiro. Hoje o Arthur Jorge está satisfeito tanto com o Fabrício Bruno como com o Jonathan Jesus. O Vidalba vai permanecer no Cruzeiro, vai renovar o seu contrato. Pode ser que o João Marcelo também fique, porque o Internacional está interessado e tal, mas não chegou ainda nos moldes aí que o Cruzeiro quer para fazer uma negociação numa possível saída do João Marcelo. Então, ter o João Marcelo e o Vidalba no banco ali, já é, cara, não é aquela grandes coisas não, mas contribui bastante. Eu gosto mais do Vidalba do que do João Marcelo, né? Eu até acho que o Vidalba ele contribui muito mais do que o João Marcelo, mas se você tiver em alta ali tanto o Fabrício Bruno como o Jonathan Jesus, você ter só dois imediatos ali, casos do Vidalba e do João Marcelo, já tá de bom tamanho, na minha opinião, claro. Muita gente vai falar, não, mas tem que trazer um cara diferente, um cara da Europa, um nível de jogador absurdo, né? Mas eu acho que não, cara. Os caras vão jogar 3, 4 jogos a temporada inteira. Se chega um Igor Júlio, pode ser que atrapalhe a vida do Jonathan, porque talvez o Igor vai querer ser titular, e aí o Jonathan vai ter que sair. E aí, o que você acha? Eu quero saber a sua visão, a sua opinião, mas eu deixei meio caminho andado para você responder, concordar ou não concordar comigo. Beleza? É isso aí, galera. Ó, chegou até o final desse vídeo, você vai comentar aqui embaixo para ajudar o canal. Fiquei até o fim. Vou estar deixando um coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo, porque você ajudou demais o nosso trabalho aqui. Faz o seguinte também, aproveita as promoções aí embaixo, tem Mercado Livre e Shopee para você comprar o que você quiser. Chegando a 60% de desconto, aproveita Mercado Livre, Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal. Clica no curtir, clica no hypar se você tiver hype disponível e clicou no hypar, comenta também que você hypou para estar deixando um coraçãozinho no seu comentário e tá agradecendo pelo seu hype, pela sua ajuda. Beleza? Então hypou o nosso conteúdo, comenta aí, ó, hypei aqui o canal, acabei de deixar o hype para ajudar, para fortalecer. Vou estar deixando um comentário te agradecendo, um coraçãozinho te agradecendo pelo apoio. Muito obrigado mesmo, pessoal que vem hypando, que vem curtindo, que vem comentando e também que é inscrito no canal. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se agora, venha fazer parte da nossa família. Tá certo? Muito obrigado pela moral, pela força de sempre. Tamo junto, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!